Hello my friends, how's it going? Nesse vídeo eu vou fazer com vocês um laboratório de como você pode praticar o seu inglês no dia a dia, sem precisar de professor, sem precisar de livros didáticos, simplesmente fazendo perguntas a si mesmo, procurando significados naquilo que você fala, ou lê, ou escuta. E também vou te contar uma história. A partir dessa história nós vamos estudar um pouquinho de inglês, ampliar um pouquinho nosso vocabulário. Fica até o final. Roda a vinheta. Excepcionalmente, nesse vídeo eu vou ler o roteiro, porque eu quero deixar todo esse texto na descrição, para que você possa olhar lá, se quiser fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, e fazer o seu próprio estudo, seu próprio teste, seu próprio laboratório, baseado nesse texto que eu vou passar para vocês, tá bem? Apesar de estar escrito, é uma história verdadeira, uma história real que aconteceu comigo ontem à noite, 1º de julho de 2022. Vamos lá. I got hit by a car yesterday night, approximately 5 kilometers from my house, coming back from work. It was an accident. Fortunately, I'm fine. I didn't shed a single drop of blood. The bike was destroyed. The driver brought me home. What will I do? I will go on. That's what human beings do. So never give up. Como você poderia fazer para aproveitar essa história como uma forma de estudar, uma forma de ampliar o seu inglês? A primeira coisa que eu posso destacar é que você, baseado nesse texto que está aí disponível na descrição, você poderia identificar as palavras que você não conhece. Eu fiz uma lista para você, mas você pode tanto desprezar algumas palavras que você já conhece, como você pode acrescentar palavras que eu não pus na minha lista, que você acha necessário ou que você gostaria de aprender um pouco mais sobre aquela palavra. Então vamos ver juntos essas palavras aqui, eu vou te passando algumas dicas a respeito do texto, tá bom? Bora lá? Na minha lista de vocabulary, a primeira palavra é hit. Hit of a moving object or body come into contact with someone or something stationary, quickly and forcefully. Batida de um objeto ou corpo em movimento, vindo em contato com alguém ou alguma coisa parada, de forma rápida e forte. É o que acontece num atropelamento, certo? Foi o que aconteceu comigo ontem à noite. O carro bateu atrás da minha bicicleta. A princípio eu fiquei, enquanto o carro empurrava a bicicleta, eu apoiei as costas no capô do carro. Aí, quando o carro freou, o meu movimento ainda permaneceu um pouco. E aí eu fui ralando o popô na rua, literalmente, até que a bicicleta parasse. Então, esse impacto, essa batida na traseira da bicicleta é a palavra hit, batida. A segunda palavra que eu listei é approximately, aproximadamente. A pronúncia é até parecida com o português, e eu pus essa palavra na lista porque eu quero destacar a questão da pronúncia. Você pode observar que a penúltima sílaba desaparece totalmente na pronúncia. É uma coisa que eu venho falando já nos meus vídeos. A forma de falar as palavras no inglês e no português é diferente. No português a gente fala todas as letras, todas as sílabas, com exceção do H, que é a letra muda, né? E ainda temos o NH que junto produz um determinado som.
Você sabe muito bem. Então, no inglês essa regra não existe. Na verdade, exatamente o contrário. Aproximadamente 70% das palavras em inglês tem pelo menos uma letra muda. Aqui são duas letras. Se fosse olhar com olhos de brasileiro, de falante de português, é como se a gente engolisse uma sílaba inteira. Então, não é approximately. A penúltima sílaba desaparece. Approximately. Outra palavra que eu destaquei da nossa história é coming back. É uma expressão, na verdade, são duas palavras. Coming back. Coming vem do verbo come, é o verbo vir em inglês. O ing é o gerúndio, então coming é vindo. Coming, vindo. Back significa para trás. Por exemplo, a mochila, aquela bolsa que a gente carrega nas costas, se chama backpack. É uma embalagem que você carrega nas costas, backpack. Ou uma bolsa que você carrega nas costas. Então, back, para trás, ou atrás. Come, vir. Coming back, então, é voltando. Por que eu destaquei essa palavra? Algumas expressões no inglês, que são os phrasal verbs, se você traduzir as palavras isoladamente, não tem muito sentido. Agora, sabendo que come back é voltar, fica mais fácil de compreender. Então, se aparece a expressão coming back, você já sabe que é voltando. Outra palavra que eu destaquei também da nossa história é a palavra work. Work, ela é como muitas palavras no inglês, é um verbo e também é um substantivo, uma coisa. Como é a palavra work como substantivo? É trabalho. E work como verbo, trabalhar. Então, na nossa frase estava assim, no final da frase, I got hit by a car yesterday night. Approximately 5 km from my house, coming back from work. Voltando do trabalho. From work. Voltando do trabalho. Eu poderia também usar coming back from my job. Job é mais relativo ao emprego em si, a vaga que você ocupa, a sua função, a sua colocação. E work é no sentido geral, de trabalho. O verbo trabalhar, ou o substantivo. Outra palavra que eu destaquei foi accident, acidente. Vamos ver a definição dessa palavra. An unfortunate incident that happens unexpectedly and unintentionally, typically resulting in damage or injury. Um incidente desagradável que acontece inesperadamente e não intencionalmente, tipicamente resultando em dano ou prejuízo. Essa é a definição de acidente. Então, quando algo acontece sem estar programado ou previsto, a gente chama de acidente. O que eu queria destacar aqui é a pronúncia accident. Accident. É um pouco diferente do português. Vamos para a próxima. Outra palavra que eu separei para a gente aprender junto é shed. Shed. Eu aprendi ontem essa palavra, na verdade. Não conhecia esse verbo, que é o verbo derramar. E também é a palavra cabana. Cabana ou um barracão, como a gente diz aqui mais no sul, aqui em Curitiba. Sabe aquela construção bem simples, de madeira ou de lata, para você usar como garagem ou como depósito para objetos e coisas.
não é uma construção elaborada como uma casa, por exemplo, shed. E também é o verbo derramar. Quando as folhas caem das árvores também se usa shed, ou frutos que amadurecem e caem sem ser colhidos, shed. Derramar sangue também, como é o caso da nossa história, que felizmente não aconteceu, shed. I didn't shed a single drop of blood. No contexto dessa frase, single significa única, uma única gota de sangue. A single drop of blood. Mas pode significar também sozinho ou solteiro. Se você não é casado ou não está casado, você é single. Casado, married. Solteiro, single. Sobre a palavra drop, vocês que nasceram no século 21 não vão saber do que eu estou falando. Mas quando a gente era criança, a gente ouvia os adultos falando: vamos comprar um drops. Drop é gota. Eu fico imaginando um tonel gigante de caramelo, doce, brilhante, açucarado. E aí você pega aquele caramelo, estica e corta em pedacinhos pequenos como se fossem gotas. É uma bala. Então, drop, gota. Eu separei também a palavra blood, sangue. Não que a gente use falar todos os dias em sangue, mas é uma coisa que faz parte da nossa rotina, seja para falar a respeito de ferimentos, como eu poderia ter sido alvo ontem à noite nesse acidente, ou também questões de hereditariedade, também questões de família, que a gente usa falar, isso vem de sangue, alguns falam vem de berço, ou às vezes algum talento que a pessoa tem, uma habilidade, a gente fala, isso está no sangue. Então, blood, sangue. The bicycle was destroyed. Destroyed. Essa palavra destroy, destruir, esse ed no final, ele tem duas funções gramaticais no inglês. Uma delas é designar o passado. A outra é o particípio do verbo, verbos no particípio. Em português seriam palavras que terminam com ado, edo, ido. Então, destroyed, destruída, que é feminino, concorda com o gênero, então a bicicleta foi destruída. The bike was destroyed. Essas duas letras, no final da palavra, a gente chama de sufixo. É algo que você acrescenta no final da palavra. E com sufixos nós podemos aprender bastante. Veja, por exemplo, a palavra driver. Driver. Provavelmente quem mexe com computação já ouviu falar muito dessa palavra, driver. Mas o que será que significa? Você provavelmente já ouviu o verbo drive, drive, sem o R no final. Drive significa dirigir. Drive, dirigir. E o driver? Essa palavra, esse verbo, já termina com a letra E. Por isso não há necessidade de repetir. Mas o sufixo que eu estou falando nesse caso, nesse exemplo, é o ER. ER, no final da palavra, significa a pessoa que faz aquilo. Por exemplo, como é que se fala peixe em inglês? Fish. Pescador, fisher. ER no final. Cantar, sing. Cantor, singer. Dirigir, drive. Motorista, driver. Portanto, todas as vezes que aparecer um ER no final da palavra, indica a pessoa que faz a ação. Entendido? Vamos adiante. Qual é o próximo na lista? Brought. Brought é trouxe.
trouxe, verbo trazer. O verbo no infinitivo sem conjugação é bring, é um verbo irregular. Nós podemos fazer um vídeo a respeito desse assunto, se você quiser. Aproveita, dá um pause e deixa nos comentários o que você gostaria de aprender no inglês. E a gente vai estar preparando um conteúdo para você. Então, a palavra brought é passado de bring. Bring, portanto, é um verbo irregular. Como seria um verbo regular? O verbo que no passado ele apenas ganha o sufixo ed. Love, amor. I love, eu amo. I loved, loved. O D é quase mudo. Loved, eu amava. Nós temos também na nossa lista a palavra will. Will significa vontade, significa também arbítrio. Essa palavra também pode ser usada para quando a pessoa, antes do seu falecimento, deixa anotado o destino dos seus bens, que em português a gente chama de testamento, em inglês é will. Quando a gente fala a respeito da vontade de Deus, it's God's will. God's will, a vontade de Deus. Mas no contexto da nossa história, will tem uma outra função, que não é o substantivo, mas sim um verbo auxiliar, que dependendo da estrutura da frase nem se traduz. Ele está ali para indicar uma frase no futuro, mas não se traduz. Nesse caso da nossa história, what will I do? O que eu vou fazer? I will go on. Eu vou seguir em frente. Então, aqui é como se fosse o will significando ir. Mas é pela estrutura da frase no futuro. Não é o significado da palavra will. Outra palavra interessante, que é possível que você não tenha observado, é beings. Human beings, seres humanos. A palavra beings vem do verbo to be. Isso, aquele mesmo que você estudou na escola a vida inteira e não aprendeu, sabe aquele to be? Que todo ano é a mesma coisa? Esse mesmo. Be é ser e também é estar. Como substantivo, a palavra be significa ser, um elemento, uma pessoa. Então, being é o ser humano, né? Being, be plus ing, I-N-G, being. Então, seres humanos, human beings. Houve um tempo, há muitos anos atrás, um cantor chamado Justin Bieber. Quem aqui lembra do Justin Bieber? Eu falo assim porque hoje em dia parece que as coisas ficam velhas muito rápido. Eu ouço meus filhos, a galerinha do século XXI, quando ouve uma música antiga, fala: nossa, essa música é muito velha. A música tem 3 anos. Então, era uma vez no passado um cantor muito gatinho chamado Justin Bieber, que arrebatava o coração das menininhas, e ele gravou uma música chamada Never Say Never. Nunca diga nunca. Essa palavra eu fiz questão de colocar na minha lista porque é uma palavra bastante usada. Talvez você não lembrava o significado ou não conhecia. Se já conhecia, não tem problema também, né? Nós temos na nossa audiência pessoas que já falam inglês, pessoas que não falam e não querem aprender, mas porque gostam de mim e querem me ajudar no crescimento do meu canal do YouTube, acabam assistindo meus vídeos, e tem pessoas que querem muito aprender. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas no final do vídeo. Beleza? Então, never, nunca. Olha o detalhe do som do R, aquele R de caipira que eu falo. Never.
Imagina que dá uma cãibra na sua língua, ela se contorce para trás dentro da sua boca. É assim que se fala o R americano. Never. Beleza? Bora para a próxima. A última expressão da nossa lista também é um phrasal verb, que é give up. Give up. Se você separar as palavras, você jamais vai entender o significado dessa expressão. Give é o verbo dar. Também é um verbo irregular. O passado seria gave. Eu dei atenção aos meus amigos. I gave attention to my friends. I gave attention to my students. Eu dei atenção aos meus alunos. E no presente, give. A palavra up significa para cima, no sentido de deslocamento, de movimento, no sentido de baixo para cima. Então, dar para cima, ou talvez arremessar para cima, praticamente não tem sentido. Agora, a partir do momento que você assistiu o vídeo com o teacher Audrey Souza, e você descobriu o que significa give up, cada vez que você olhar essa expressão escrita, ou falada, ou cantada, você vai saber que give up é desistir. Então, pegando o never, que foi a última palavra, e o give up. Never give up. Nunca desista. E é sobre isso que eu quero falar agora. Desistir é uma palavra que não deveria existir no vocabulário de ninguém. Por que que nós desistimos das coisas? Desistimos de um amor, desistimos de um sonho, desistimos de uma profissão, desistimos de uma aquisição, de uma conquista, desistimos de uma mudança de atitude, ou até mesmo de aprender um idioma. Por que nós desistimos? Porque muitas vezes os acidentes da vida, the accidents of life, nos levam ao medo, e o medo nos bloqueia. Talvez você ficou pensando, e a bike? Como é que vai ser daqui para frente? Você vai continuar andando? Claro que eu vou. Quase meio século pedalando por causa de um acidente, você acha que vai me parar? Jamais. Se na sua jornada rumo à fluência do inglês, você sofreu algum acidente, algum tipo de frustração, algum tipo de trauma, ou um momento que você foi envergonhado, de repente a sua timidez foi exposta, ou quem sabe você teve expectativa em falar inglês, mas não aconteceu exatamente da forma que você pensa, ou que você pensou, talvez pela falta de dinheiro você tenha sido obrigado a abrir mão dessa aquisição de um segundo idioma. Talvez o seu problema seja parecido com o meu. O meu problema no inglês não é gramática, não é vocabulário, não é pronúncia, não é listening e também não é speaking. Logicamente, obviamente, eu posso melhorar em todos esses itens que eu falei, mas o maior deles não é nenhum dessa lista. Meu maior desafio no inglês is to find a partner, encontrar um parceiro para conversar em inglês, alguém que seja tão fanático pelo idioma inglês assim como eu sou. Então, o meu conselho para você, never give up. Nunca desista. Aprender o idioma, eu fiz questão de anotar essa frase para falar tudo que veio na minha cabeça de madrugada quando eu acordei e perdi o sono. Aí eu vim para frente do computador e escrever um roteiro para fazer esse vídeo para você. Ouça lá. Aprender um novo idioma é uma experiência fantástica que constrói-se no dia a dia, como musculação. Já falei isso várias vezes aqui, não falei? É uma conquista que está ao seu alcance. Se você gostou desse conteúdo, aceite meu conselho. Não desista. E outra coisa que eu te peço,
se inscreva no meu canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Todos quantos você acha que podem desenvolver o gosto pela língua inglesa, ou que já tem esse gosto, ou que gostariam de aprender, não podem pagar uma escola. Então compartilhe esse vídeo. Me ajude no crescimento do canal. Você pode ver que eu não vendo nada aqui. Não vendo curso, não vendo apostila, não vendo e-book. Pelo menos por enquanto. Quem sabe um dia a gente tem algum produto que venha a somar nos conteúdos que eu apresento nos vídeos. Mas no presente momento eu não vendo nada. Então aproveite essa gratuidade do inglês. Se você tem dúvidas sobre um determinado assunto e nenhum dos meus vídeos vai corresponder com essa sua dúvida, deixe nos comentários. Mande lá, Aldrich, por favor, faça um vídeo sobre assunto X, sobre assunto Y. Eu prometo para você que eu vou responder todos os comentários e vou fazer um vídeo para você. Tá certo? Então se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, saúde, sucesso e até a próxima.